Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que para que nós possamos nos aprofundar no estudo, tirando dele todo o proveito, vamos começar por melhorar a psicosfera, né, do ambiente onde quer que estejamos, lendo uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós leremos a mensagem número 12, intitulada Perante Jesus. O versículo destacado por Emmanuel está narrado em Mateus, capítulo 26, versículo 22. Porventura sou eu, Senhor? Vamos ver o que o benfeitor traz a nós em suas reflexões sobre esta frase. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: Porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminámo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador de sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós? Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade, no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, agora, reunidos neste momento, para nos dedicarmos ao estudo de mais uma obra espírita. Estamos aqui perante Ti. E não nos resta outra saída senão nos perguntarmos: somos ou não somos ingratos a Ti, Senhor? Ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender na profundidade o Evangelho e a começar a agir
através do que aprendermos com ele. Que o nosso anjo guardião possa nos inspirar, ampliar nosso entendimento para tirarmos o verdadeiro proveito de tudo aquilo que recebemos do alto. Sê conosco, Senhor. Abençoe os nossos lares, o anjo guardião de cada um de nós, independente do dia e hora em que teremos acesso a este estudo. Que possamos nos aprofundar e compreender as lições que serão apresentadas no estudo de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Então, amigos do canal Videira Espírita, vamos dar início ao nosso estudo, fazendo, como de hábito, um pequeno retrocesso para lembrarmos do que foi lido na semana passada. Então, no estudo anterior, nós vimos a influência que Cláudia Sabina exerce sobre o imperador Adriano, tendo inclusive feito com que ele mudasse de ideia e chamasse Elvídio Lúcio para a grande viagem, a grande e longa viagem que farão à Grécia. Elvídio, então, por sua vez, após ser informado, né, um convite que chega às raias da imposição, que seria impossível negar, né, esse convite, recusar este convite. Ele fala com a esposa, Alba Lucínia, sobre a questão, né, sobre seus temores em relação a essa viagem, sobre as contrariedades que acontecerão pelo fato de estarem separados por tão longo período, né? Vimos também o casamento de Elvídia e Caius, né, com toda a suntuosidade que o dinheiro de seu avô materno, Fábio Cornélios, investiu na festa, né? Então, mais um gasto extremo nas finanças já abaladas de Fábio Cornélios, né? Vimos Alba Lucínia ir até a casa de Cláudia Sabina para pedir a ela que ela interviesse em favor de seu esposo diante do imperador, para que ele não precisasse ir para essa viagem à Grécia. E a presença inesperada de Alba Lucínia na casa de Cláudia a deixa muito contrariada, né, e a tratou com muita arrogância e ironia, né, e aproveitou para insinuar, sabedora das informações que recebeu de Elvídia, da serva infiltrada no lar, Elvídia não, Atéria, né, infiltrada na residência de Alba. Ela, então, insinua um relacionamento entre o próprio marido, né, e Alba Lucínia. Porque ela sabe, né, ela tem essa informação de que Lólio Urbio está apaixonado por ela e que está assediando, né? Então, ela insinua algo assim, e Alba, então, percebe, né, que não tem o que pedir ali. Ela percebe e fala para Cláudia, né, de uma forma que a deixa se sentindo indignada e humilhada. Então, e ela sente, então, por Alba Lucínia, um ódio, né, por ter imposto diante dela a sua superioridade, né? E, inclusive, Alba começa, depois que Alba não, Cláudia, depois que Alba sai, Alba Lucínia se destempera e começa a agredir as próprias escravos, né? Descarregar sua revolta, seu ódio em cima
de suas servas, né? Alba omite esse encontro, essa tentativa frustrada que ela teve com Cláudia Sabina, omite de Elvídio, né? E depois vimos ali que, diante das obrigações protocolares, eles dois são obrigados, né, a presenciar, a participar das festas, né, dos festejos, onde Nestor e Ciro seriam sacrificados, o que trouxe a eles um enorme abalo, né? E então, depois vemos, ao fim da tarde, quando os 22 condenados são introduzidos na arena, né, são levados ao centro da arena, e onde se deparam ali com os arqueiros, e começa então a entoar um cântico de angústia e esperança. E nós paramos por aí, né, no nosso estudo, que está então no antepenúltimo parágrafo da página 128, né, para quem tem esta edição do romance. Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. Em vão, as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabaques e os sons estrídulos das flautas e alaúdes, a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão. Então, é o hino, né, que eles estavam entoando quando chegaram ao centro da arena. A harmonia daqueles versos, resignados e tristes, elevava-se sempre, destacando-se de todos os ruídos na sua majestosa melancolia. Nestório e Ciro também cantavam, dirigindo os olhos para o céu, onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares. As primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires com singular mestria, abrindo-lhes rosas de sangue que se transformavam imediatamente em grossos filetes de sofrimento e morte. Mas o cântico prosseguia como um arpejo angustiado que se estendia pela terra obscura e dolorosa. Na sua melodia, misturavam-se indistintamente a saudade e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo, como se aquele punhado de seres desamparados fosse um bando de cotovias apunhaladas, librando-se nas atmosferas da terra a caminho do paraíso. Então, nós traremos agora a letra deste cântico. Cordeiro Santo do Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sobre o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar. Pois, ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos de te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. O júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa, protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer.
Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Outras estrofes elevaram-se ao céu em soluços musicais de resignação e de esperança. Com o peito crivado de setas que lhe exauria o coração e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam ao pensamento já vacilante, confuso, nas náuseas, nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho, pelas ânsias da morte, arrebatando-lhe as forças, percebeu a multidão que os apupava, que vaiavam, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Fitou a tribuna imperial, onde certo estariam quantos lhe haviam merecido afeição pura e sincera. Mas, dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também, nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura, coroado de rosas. Aplaudia também ele a matança de cristãos que, sem os postes do suplício nem flechas envenenadas a lhe traspassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Desejou andar, mover-se, porém, ao mesmo tempo, sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus do Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. Genuflexo, estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces, descarnadas e tristes. Aqui nós vimos que ele teve essa recordação, E essa recordação, nós temos que lembrar que Nestório era a reencarnação do senador Públio Lentulus, que era, aqui como diz a nota do autor espiritual, a reencarnação do orgulhoso senador. Então, ele se viu naquela situação, na tribuna de honra, porque ele realmente ali esteve. Inclusive, quando sua esposa Lívia foi sacrificada, com outros cristãos. Então, aqui ele teve um momento de uma lembrança, que ele não sabe ao certo se tratar-se de uma recordação de uma vida passada, mas ele se viu naquela situação, E depois ele se vê também junto ao Mestre Divino, ajoelhado, como ele realmente ficou lá no Tiberíades, diante do Mestre. A força magnética de Jesus o fez ajoelhar-se. Então, isso tudo lembranças de uma outra existência. Vamos ver aqui a continuação da narrativa. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher, que vamos mudar o slide, Foi quando um vulto de anjo ou de mulher caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosas e translúcidas. Que então, nesse slide, nós podemos ver, uma mulher o recebendo, e ela é Lívia. Lívia, sua companheira, sua esposa amada, do livro, que foi contado no livro Há 2000 anos. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo, daquele beijo, divino, e seu espírito cansado e enfraquecido adormeceu de leve, como se fora uma criança. Em toda a arena vibravam radiações invisíveis
dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres abnegados que resplandecentes estendiam fraternalmente os braços para os companheiros que abandonavam o invólucro perecível dos testemunhos da fé pela injúria e pelo sofrimento. Aqui também podemos nos reportar ao dia em que Lívia foi sacrificada junto a outros cristãos, né? no romance Há 2000 Anos, em que isso também é contado, a forma como eles foram recebidos pela espiritualidade. Daí a minutos, enquanto os serviçais de anfiteatro retiravam dos postes de martírio os despojos sangrentos aos gritos de aplauso da turba ensandecida, eu vi de Lúcio, vamos lembrar, Pompílio Crasso, né, que morreu na frente de Públio Lentulus. Na tribuna de honra, apertava nervosamente as mãos da esposa, dando-lhe a entender as comoções inexplicáveis que lhe vagavam no íntimo, enquanto ela, obrigada a manter as atitudes protocolares, cravava no companheiro os olhos úmidos de pranto. Então, ele ali, aquele liberto, né, por eles, né, o escravo liberto por eles, e também sentindo algo inexplicável, né? Mas nós, conhecedores da história dessa reencarnação, compreendemos, podemos compreender perfeitamente, né? Porque quando ele esteve no cárcere visitando Nestório e ignorando Ciro por não gostar dele mesmo, né? Ele saiu de lá muito decidido e que não iria fazer nada por ele, saiu aborrecidíssimo. Né? Mas um amigo, né, de outra encarnação, um amigo que padeceu com ele nas mãos dos judeus, né, daquele chefe judeu, André de Gioras. Então, tinha uma história, não foi à toa que eles sentiram a simpatia mútua quando se conheceram nesta encarnação. Então, são todos aqui momentos de recordações, mas que eles não têm a consciência plena, né, de que se trata de uma recordação. Seguindo, mas no Palácio do Aventino, naquela tarde límpida e serena, o espetáculo fora talvez mais comovente pela sua majestade dolorida e silenciosa. Recolhidos a uma sala de repouso, Quinéio Lúcio e a neta observam todos os movimentos externos das festividades adrianinas, reparando que a onda de povo se represara no circo para os derradeiros números do programa. Ao crepúsculo do céu romano, a jovem buscou o fragmento de pergaminho em que Ciro escrevera as oitavas rimadas do último hino, exclamando para o velhinho suavemente: avô, a esta hora Nestório e Ciro devem estar caminhando para o sacrifício. Acreditas, vovô, que os nossos amados podem voltar do céu para nos suavizar o destino? Como não, minha filha? Pois se Jesus prometeu vir ao encontro de quantos se reúnam neste mundo em seu nome, como não permitirá voltarem seus mensageiros que nos amam já desta vida? Célia ergueu para o ancião os grandes olhos tristes, iluminados por uma candidez maravilhosa. Em seguida, levantou-se muito serena, dirigindo-se à larga janela que dava para o Tibre, cujas águas refletiam os matizes da hora crepuscular. Fixando o pergaminho, leu todo o conteúdo silenciosamente, cantando depois em voz quase imperceptível todos os versos do hino cristão e detendo-se de modo particular na última estrofe, relendo-a como uma lágrima
e procurando adivinhar nela o pensamento do seu eleito. Então, aqui a última estrofe: consola, Jesus amado, aqueles a quem queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. O venerando Patrício ouvia-lhe a voz terna como se escutasse numa ave em plume, abandonada e só entre os invernos do mundo, sem poder exteriorizar as emoções que lhe assaltaram o íntimo dolorido. As mais tristes meditações povoavam-lhe o cérebro, sentia o coração bater acelerado, num ritmo assustador. De alma confrangida, de alma apertada, observava a neta que se voltava agora para o céu, como se buscasse entre as nuvens do azul vespertino o coração que idolatrava. Alguns minutos rolaram longos e penosos para o seu pensamento exausto e magoado. Em dado instante, quando o firmamento já havia de todo desmaiado, a jovem fixou no alto com mais atenção os olhos ternos e profundos, como se estivesse vislumbrando alguma visão que a extasiasse. Parecia abstraída de todas as sensações do mundo exterior, de todos os objetos que a rodeavam, figurando-se não perceber a presença do próprio avô, que lhe acompanhava o êxtase comovidamente. Decorridos instantes, todavia, os braços moviam-se de novo, como se as expressões que lhe eram características retomassem o curso da realidade e da vida. É verdade, respondeu Quinéio Lúcio num quase murmúrio. Vovô, disse então, com uma placidez divina a lhe brilhar nos olhos. Vi um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio. Sim, filha, respondeu Quinéio Lúcio angustiado, depois de levantar-se para contemplar o azul sereno. Devem ser as almas dos mártires remontando a Jerusalém celeste. Profundo silêncio fizera-se entre ambos. A ansiedade de seus corações, na grandeza melancólica do momento, falava mais que todas as palavras. Célia, porém, rompeu aquela divina quietude, interrogando. Sim, vovô, já leste o Sermão da Montanha, em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim, respondeu o ancião amargurado. Certamente, retornou a jovem com a sua inocência carinhosa e desvelada. Jesus preferiu que eu ficasse no mundo sem o amor de Ciro, a sofrer o sacrifício da separação e da saudade, a fim de me salvar um dia, para o céu, onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Quinéio Lúcio sentiu profundamente a doce resignação daquelas palavras. Desejou responder, exortando-a à sublime perseverança daquele sacrifício, mas tinha o velho peito sufocado. Atraiu, contudo, a neta de encontro ao coração, beijando-lhe a fronte enternecidamente. Seus cabelos brancos misturavam-se com a farta cabeleira jovem, como se a sua velhice veneranda fosse uma noite estrelada, osculando uma aurora. Ao longe, ouviam-se ainda as últimas algazarras do povo, mas o firmamento de Roma tocara-se de uma beleza sublimada e misteriosa. A imensa tranquilidade do crepúsculo parecia povoar-se de sagrados apelos do infinito. Então, os dois, fitando o Tibre e o céu, em prece silenciosa, começaram a chorar. Então, aqui, nós temos a parte do Sermão da Montanha, narrada em Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados.
E nós podemos encontrar no Evangelho, Novo Testamento, né, com a tradução de Haroldo Dutra Dias, a explicação para a palavra aflitos. Então, lá está o comentário de Haroldo Dutra Dias. Os que estão aflitos, que lamentam a morte de alguém, que estão de luto, enlutados. O verbo evoca toda a gama de sentimentos que um doloroso evento ou fato despertam no ser humano, especialmente aquelas emoções decorrentes da morte de alguém próximo, razão pela qual é comumente utilizado descrever o enlutado. Então, temos aí a definição para aflitos. Então, aqui nós terminamos a primeira parte do livro 50 anos depois. Partimos para a segunda parte. E o capítulo 1, intitulado A Morte de Quinéio Lúcius. Então vamos aqui à narrativa de Emmanuel. 2 meses havia que o imperador e seus áulicos, né, seus cortesãos preferidos, tinham deixado Roma. Então, já tinham passado 2 meses que ele tinha saído em viagem para a Grécia. Naquele fim de primavera do ano 133, então vemos aí, já se passaram 2 anos, né? O romance começa no ano 131. A vida das nossas personagens na capital do Império corria em aparente serenidade. Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paternos a sua vida diuturna, sentindo-se, porém, muito combalida devido às intensas preocupações morais, não somente pela ausência do marido, mas também pela atitude de Lólio Úrbico, que, vendo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César, redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. Quer dizer, ele colocava todo o seu poder político para ter se dar essa liberdade, né? De assédio, esse assédios que ele fazia constantes para cima de Alba Lucínia. A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga, e apesar disso, o conquistador prosseguia, implacável, nos seus propósitos desvairados, mal suportando o adiamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Que ele insistia em dizer que era amor, mas nós podemos perceber que não se tratava de amor. Né? Quem ama não faz o que ele faz. Anteriormente, a esposa de Ovídio tinha em Túlia Sevina a amizade de uma irmã carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas. Mas antes da viagem do César, o tribuno, seu marido, né, Maximus Contactor, fora designado para uma demorada missão política na Ibéria distante, levando a esposa em sua companhia. Diferente de Ovídio, que não levou, né? Alba Lucínia. Alba Lucínia viu-se quase só, na angústia moral, porquanto não podia revelar aos velhos pais, tão extremosos, as lágrimas ocultas do seu coração atormentado. Até porque, quando ela confessou à mãe todo o problema que ela estava passando com Lólio Úrbico, a mãe pediu serenidade, pediu paciência, que ela relevasse a situação, tudo por causa da importância do relacionamento de Lólio Úrbico com seu pai. Frequentemente, deixava-se ficar horas a fio a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença a encantavam, mas por maior que fossem os seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Um fato viera perturbar ainda mais
a existência aparentemente tranquila dos nossos amigos na capital do império. Quinéio Lúcio adoecera gravemente do coração, o que para os médicos, de um modo geral, era coisa natural, atenta à sua idade. Debalde, em vão, foram empregados elixires e cordiais. Cordiais eram licores, chá de ervas, tisanas eram os chás de ervas, e panaceias, as beberagens. Então, eram as coisas, os recursos que usavam, à época, esses licores que tratavam dos batimentos cardíacos, da circulação. O venerável patrício, dia a dia, se mostrava mais debilitado. Entretanto, Quinéio desejava viver ainda um pouco, até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paternal, queria recomendar-lhe o amparo às duas irmãos Publícia e Márcia, esclarecendo a Elvídio todos os seus desejos. Mas o experiente conhecimento das obrigações políticas forçava-o a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, de acordo com seus hábitos, não regressaria antes de um ano, na melhor das hipóteses. E uma voz íntima lhe dizia que até lá o corpo esgotado deveria baixar desfeito em cinzas à paz do sarcófago. Algo triste, nada obstante os valores da sua fé, o venerável ancião alimentava no cérebro meditações graves e profundas acerca da morte. Ele teve uma transformação na sua crença, na sua fé, que antes era politeísta, para realmente se tornar fervoroso no cristianismo. Célia, apenas com as suas visitas, lograva arrancá-lo por algumas horas dos seus dolorosos cismares. Com um sorriso de sincera satisfação, abraçava-se a neta, dirigindo-se ambos para a janela fronteira ao Tibre, e quando a jovem lhe falava da alegria do seu espírito, com o poder orar num local tão belo, Quinéio Lúcio costumava esclarecer. Filha, outrora eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Não podia dispensar as imagens dos deuses, nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à samaritana, ao pé do Garizim, ao Monte Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio espírito. E o homem, filhinha, para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e mestra. Conceitos semelhantes eram expendidos a cada oportunidade nos colóquios com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo o sofrimento em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublime intuição da fé que lhe ampliava a esfera da compreensão, adivinhava que o adorava do avô não tardaria muito a ir-se também a caminho do túmulo. Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma cariosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido, mas, ao mesmo tempo, rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Num dia de grande abatimento físico, Quinéio Lúcio viu que Márcia, sua filha, abria a porta do quarto de mansinho, com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, filho adotivo que regressava das Gálias. Silano, vamos lembrar,
que tudo indica ser filho de Elvídio e de Cláudia Sabina, né? Que Elvídio nega, não quer acreditar nisso, né? E que Cláudia Sabino deixou na porta de Quinéio Lúcio. O patrício mandou-o entrar com seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou-se trêmulo para abraçar o rapaz que, na juventude sadia dos seus 22 anos completos, o apertou também nos braços, quase chorando de alegria. Silano, meu filho, fizeste bem em vir, exclamou serenamente. Conta-me, vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes? O rapaz explicou que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo, de quem se sentia muito saudoso, acrescentando seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse, esclarecendo que seu comandante nas Gálias, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus-tratos, a pretexto de disciplina. Rogava ao pai que o protegesse junto das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Quinéio Lúcio ouviu com interesse e retrucou. Tudo farei, na medida de meus recursos, para satisfazer teus justos desejos. Em seguida, meditou profundamente enquanto o filho adotivo lhe notou o grande abatimento físico. Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, Quinéio Lúcio acrescentou. Silano, não desconheces o passado, e um dia já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal. Sim, respondeu o rapaz em tom resignado. Conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abnegado, como vós, e não maldigo o destino. Reconhecimento, né? Amor mesmo por este pai, Quinéio Lúcio. O ancião levantou-se, depois de abraçá-lo comovido, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante, deteve os passos vagarosos diante de um cofre de madeira decorado de acanto, uma planta ornamental, abrindo-o cuidadosamente. Dentre os pergaminhos dessa caixa forte, retirou um pequeno medalhão, dirigindo-se ao rapaz com estas palavras. Meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo, remontando ao pretérito, deves alimentar no íntimo qualquer mágoa em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria aventura. E como se estivesse mergulhado o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa. Quando Márcia te beijou pela primeira vez nesta casa, encontrou sobre o teu peito de recém-nascido este medalhão, que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois fosse qual fosse, terias de ser para mim um filho muito amado. Agora, porém, sinto que é chegada a ocasião de te entregar. Diz-me o coração que não viverei muito tempo. Devo estar esgotando os últimos dias de uma existência de cujos erros peço a perdão do céu com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tem amplos direitos à existência terrestre. Possivelmente viverás em Roma doravante, e é bem possível chegue o momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda-a, pois, contigo. Então, ele nunca abriu, né? Talvez receio da confirmação do que estava ali, porque filho adotivo ou, com certeza, neto. Ele sabe que é neto, né? Que esse menino é neto dele.
mas ali deveria ter alguma confirmação disso, talvez um medo, né, de constatar isso. Mas também não podia negar ao neto o direito de saber a sua história, né, em sua plenitude. Né? Vamos ver aqui como Silano reage a isso. Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. Meu pai, exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente. Guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal que me faltou no mais recuados dias da vida. Ambos se abraçaram com ternura, continuando a palestra afetuosa sobre fatos interessantes da província ou da corte. Então, aqui neste momento, nós vemos que Silano ele não quer saber. Ele está satisfeito com o rumo que o destino deu a ele. Né? E o pai, Quinéio Lúcio, né, que ele tem. E agora a gente não pode, eu acho, deixar de notar, né, a ausência de Cláudia Sabino. Pelo menos, talvez, de não se revelar ao filho, mas pelo menos de procurar saber dele, né, de usar de seu prestígio para encaminhá-lo, para ajudá-lo, nem que fosse pelos bastidores, sem que ele soubesse, né, que ela agia para ajudá-lo, por exemplo, numa situação como essa, dele não ter que passar por um chefe tão intransigente, tão cruel. Não teve nenhum interesse na vida do filho. A questão dela era o vídeo, né? E não o fruto desta união. O fruto dessa união ela descartou, deixou lá para Quinéio Lúcio. A gente não pode julgar, não é? Até porque são histórias abertas a nós para nos ensinar. E então nós vemos aqui um coração duro, enrijecido, né? Sem nenhum lado maternal aguçado. Né? Mas com certeza, no caminhar das vidas, das reencarnações, isso se corrige. Mas aqui nesta existência, nós podemos perceber, né, a ausência plena dessa mãe, que ela sabe onde está o filho. Ela não deixou num lugar onde ele foi levado e ela não saberia para onde. Ela sabe a quem entregou, né, onde estava vivendo o filho, crescendo o filho. Bem, vamos prosseguir aqui. Nessa mesma noite, o venerável ancião recebeu a visita de Fábio Cornélio, de quem solicitou as providências favoráveis a pretensões do filho adotivo. Então, ele quer ajudar o filho, de repente, a não ter que retornar. Né? O censor, muitíssimo sensibilizado em vista das solenes circunstâncias em que o pedido lhe era feito, examinou o assunto com o máximo interesse, de modo que, em pouco tempo, obtinha a transferência de Silano para Roma, utilizando-lhe serviços na própria esfera de sua gestão administrativa e fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Então, temos aí o pai de Alba Lucínia intercedendo e trazendo e resolvendo a questão, né? E fazendo do rapaz, de Silano, um funcionário de sua inteira confiança. Considerando o ingresso daquela nova personagem na esfera de suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlia, mas procurou arquivar com cuidado as suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. Então, aqui ela amoleceu seu coração, né, em relação a Silano, né, uma figura que, de repente,
ficou próxima, né, até pelo auxílio dado por seu próprio pai. No lar de Ovídio Lúcius, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais, em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que de modo algum se decidia a abandonar as suas criminosas pretensões. Ele estava obsediado por essa monoideia, essa necessidade de conquistar, né, Alba Lucínia. Uma obsessão na vida dele. Certo dia, à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito dos pretorianos, cuja fisionomia, torturada, demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolhia-se ao interior, enquanto a nobre Patrícia iniciava sua conversação amistosa e digna. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu quase desvairadamente nestes termos: perdoe-me a ousadia, reiterada e impertinente. Quer dizer, ele sabe, né? Ele sabe, mas daí faz uma ceninha, como se estivesse muito aborrecido com o próprio jeito de ser, né? Perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar ao imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Quer dizer, tudo é mais forte do que ele pode reagir, ele não consegue reagir, né? Será possível que a senhora não me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada em meu espírito com caracteres poderosos e indeléveis. O amor, né, como ele define, que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível, ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Alba Lucínia escutava-lhe as declarações amorosas, tomada de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam. Enceguecido, quer dizer, cego, né? Porém, na sua paixão, o prefeito dos pretorianos continuava: amo-a profunda e loucamente. De há muito e bem jovem, tudo tenho feito para esquecê-la, em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos, mas o tempo mais não fez que aumentar essa paixão que me invade e anula todos os meus bons propósitos. Então, ele ainda se acha que vai convencê-la de que tudo isso, que ele tem bons propósitos. Se ele tivesse bons propósitos em relação a este amor que ele diz sentir, ele renunciaria, né? Sabendo a mulher digna que ela é, do casamento e da família feliz que a Alba possui, né? Então, aqui é tudo mentira, é um jogo de palavras, né? Confio agora na sua magnanimidade e quero guardar no peito mísero uma tênue esperança. Atenda às minhas súplicas, conceda-me um olhar. Sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a. Sua imagem me persegue por toda parte como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibra em minha alma? Ovídio Lúcius não poderia ser nunca o coração destinado ao seu, no que se refere à compreensão e o amor. Quebremos o círculo das convenções que nos separam. Olha só. Quebremos o círculo das convenções que nos separam. Vivamos os anseios de nossas almas. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Estupefata, Alba Lucínia calava-se sem atinar com as respostas precisas na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena significativa se verificara.
Dirigindo-se distraidamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de Atéria, de que qual sombra se detinha no corredor à escuta das palavras do prefeito, proferidas em voz alta e imprudente. Acercando-se do local, ouviu também ela as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida de surpresa dolorosa. Então, Célia ouviu justamente aquilo. Quebremos o círculo das convenções que nos separam, vivamos os anseios de nossas almas, sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Então, ele falando como se fosse com a concordância de Alba Lucínia, né? Apesar de ouvir distintamente quando o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível uma tal afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejara dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Desejou orar, antes de tudo, a fim de que seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos, mas urgia dali afastar a criada antes que a situação se complicasse a ponto de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. Então, olha só, Célia ouviu, estranhou o silêncio da mãe, porque ela não sabe como a mãe está atônita, né, e há quanto tempo a mãe vem sofrendo esse assédio, ela não conhece a história por detrás disso tudo, mas não quis julgar. Não quis julgar. Então, ela respeitou a mãe, né, e, ao invés de partir para o julgamento, ela quis orar, para na oração encontrar o equilíbrio, a serenidade, para entender tudo o que se passa. Que bela lição para nós, não é? Uma coisa a aprender mesmo, né? No momento de uma surpresa, de uma dúvida intensa, de algo muito grave, sério, antes de julgar, orar. Atéria, que fazes aqui? Perguntou bondosamente. Vim trazer as flores da patroa, respondeu fingindo despreocupação. Entretanto, temia perturbar a tranquilidade da senhora e do senhor prefeito, que tanto se estimam. Quer dizer, ela aqui jogou a sua gota de veneno. Mas, tem uma coisa, Célia não tem essa maldade, né? Então, vamos ver como é que Célia recebeu esse que tanto se estimam, né? Essa maledicência, esse joguinho de palavras. Né? A cúmplice de Cláudia, Sabina, frisou as últimas palavras com tamanha simplicidade que a própria Célia, na santa ingenuidade da sua alma carinhosa, não percebeu qualquer malícia. Está bem, dá-me as flores que eu mesma as entregarei à mamãe. Atéria retirou-se imediatamente para evitar suspeitas, enquanto Célia, colocando as rosas num jarrão da antessala, recolheu-se ao quarto de coração opresso, extravasando na prece sincera as lágrimas dolorosas da sua alma tranquila. E aqui, neste momento em que Célia busca a prece para acalmar seu coração diante do que presenciou, nós vamos fazer a nossa pausa, deixando a continuidade para o estudo da próxima semana. Vamos encerrar com a nossa prece. Jesus amado, uma noite de estudo que nos trouxe tantos ensinamentos. A fé dos cristãos,
jogados ao sacrifício, te louvando, Senhor, buscando a paz do teu reino. E agora aqui, diante de todo constrangimento dessa situação, Célia não julga sua mãe e busca na prece a paz para poder entender melhor o que se passa. Que nós possamos aprender e trazer para a nossa vida estes ensinamentos, Senhor. Agradecemos a oportunidade do estudo e pedimos que esteja conosco, iluminando os nossos passos com a tua bendita luz, para que possamos seguir o nosso progresso moral e nos preparar para o nosso próximo encontro na semana que virá. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana. Esses encontros geralmente acontecem à noite, não é? Mas, independente disso, no horário, seja na manhã, seja na tarde, seja na noite, o horário que você, amigo querido, estiver conosco, que nós possamos estar juntos mesmo, né? Para retomar o estudo da obra 50 anos depois. Até lá, muita paz.